Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. O foco aqui é desvendar aquela ciência bem complexa por trás do vício. A ideia não é ficar só na superfície, não. Vamos dar uma olhada debaixo do capô do cérebro, explorando a neuroanatomia, o comportamento e até o desenvolvimento humano para entender de verdade o que acontece lá dentro da nossa mente. Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta bem provocativa. Por que nós, seres humanos, repetimos comportamentos que a gente sabe que são prejudiciais? Durante muito tempo, as pessoas viam o vício como uma falha moral, ou pura falta de força de vontade, né? Mas para entender essas ações compulsivas de verdade, a gente precisa ir muito além disso e focar nas realidades biológicas e neurológicas que ditam as regras lá no nosso cérebro. Então, este é o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por o sistema de recompensa do cérebro, o que acontece quando os nossos impulsos são sequestrados, a diferença entre querer e gostar, a relação do trauma com a plasticidade cerebral e, por fim, como reconfigurar tudo isso para a recuperação. Vamos lá? Parte 1. O sistema de recompensa do cérebro. Começando bem de perto, lá no nível microscópico, a gente precisa entender a maquinaria biológica que evoluiu para manter a nossa espécie viva. Na sua essência, esse sistema de recompensa é como um ciclo neurológico inato que já vem de fábrica, programado para nos guiar na direção da comida e da reprodução. Ou seja, sempre que uma ação aumenta as nossas chances de sobrevivência, o cérebro dá um jeito de registrar isso como algo super desejável e inesquecível. É a nossa biologia trabalhando a nosso favor. E o mais interessante é que a formação de um hábito segue uma jornada muito clara de 3 passos. Olha só como funciona. Tudo começa com um sinal de dopamina que nasce lá nas profundezas do cérebro, na área tegmentar ventral. Dali, ele pega uma carona até o núcleo accumbens e, por fim, bate lá na porta dos nossos centros de tomada de decisão, no córtex pré-frontal. É uma verdadeira rodovia de comunicação, estruturada de um jeito impecável. Parte 2. Quando os impulsos são sequestrados. Bom, agora a coisa fica séria. Vamos ver o que acontece quando substâncias ou comportamentos extremos entram nessa jogada e simplesmente atropelam essas nossas delicadas vias neurais naturais. O ponto-chave aqui é que a dependência muda totalmente a linha de base de satisfação do nosso cérebro. Como o pesquisador Kerry Ressler, de Harvard, explica tão bem, nós temos esses impulsos inatos, só que o abuso de substâncias literalmente sequestra esses caminhos. O cérebro acaba se adaptando a níveis absurdamente altos de estímulo. O resultado? Os prazeres normais do dia a dia perdem totalmente a graça em comparação. E para ilustrar bem isso, dados fascinantes de um estudo da Universidade de Cambridge mostram que o comportamento sexual compulsivo acende exatamente as mesmas 3 regiões do cérebro que a dependência química. Dá para acreditar? Isso deixa muito claro que esse circuito neural pode ser ativado tanto por substâncias quanto por comportamentos super intensos. É a mesma mecânica rodando por trás. Agora, descendo lá para o nível genético, a gente esbarra num gatilho incrível. A superexpressão de um gene chamado delta-FOXB. Ele funciona literalmente como um interruptor dentro do cérebro. Uma vez ligado, ele causa uma forte plasticidade nas sinapses e reforça aqueles padrões de busca compulsiva. Ou seja, é o mecanismo molecular que cimenta a transição de um simples interesse para um vício estrutural pesado. Parte 3. Querer versus gostar. Explorar essas engrenagens nos leva a uma divisão psicológica que é, no mínimo, fascinante no coração do vício. Sabe, existe uma separação gigantesca entre a motivação e a satisfação. Muitas vezes, pessoas enfrentando vícios são consumidas por um querer avassalador, sabe? Aquela necessidade quase indescritível de buscar um estímulo. Mas isso acontece sem que elas sintam necessariamente o gostar, aquele prazer real que a mesma ação costumava trazer lá no começo. É bem chocante perceber isso. Isso tudo faz parte da teoria de sensibilização de incentivo, que explica um dos maiores paradoxos de todos. Por que continuar repetindo comportamentos que machucam? É como se fossem trilhos de trem que se quebram e se separam, sabe? O mecanismo que cria a fissura desengata completamente do mecanismo que sente prazer. Então o impulso de buscar continua a todo vapor, mesmo quando já não existe quase nenhuma recompensa emocional no final da linha. Parte 4. Trauma e plasticidade cerebral. Vamos entender como o nosso ambiente logo nos primeiros anos de vida e aquele estresse pesado acabam colidindo de frente com essas vulnerabilidades biológicas. Pessoal, prestem muita atenção nesse número. Em pesquisas com quase 10 mil pacientes de comunidades mais empobrecidas, descobriram que mais de 90% deles tinham sofrido algum tipo de trauma.
Isso é gigantesco, é um dado vital para a gente, porque o estresse crônico destrói a resiliência do cérebro, e isso multiplica e muito o risco de desenvolver dependências. E olha só o impacto disso. Quando o cérebro passa por um estresse tóxico muito prolongado, a arquitetura dele sofre mudanças físicas de verdade. Aquela rota saudável guiada por proteínas de neuroplasticidade como o BDNF num cérebro equilibrado acaba perdendo espaço. Ocorre uma mudança radical onde o cérebro abandona as ações pensadas, direcionadas a objetivos. Em vez disso, ele é sugado por uma espiral de padrões rígidos, impulsionando um comportamento automático e implacável em busca de um alívio rápido. E tem mais, a plasticidade do cérebro é uma faca de dois gumes. Fatores lá do comecinho da vida, misturados com traumas de infância, afetam diretamente como o cérebro faz aquela sua poda neural. Experiências difíceis e dolorosas chegam a ditar quais circuitos cerebrais vão ficar e quais vão para o lixo. Isso altera fisicamente, para sempre, a forma como a pessoa vai reagir ao estresse no futuro. Parte 5. Reconfigurando para a recuperação. Mas olha, quando a gente entende a fundo toda essa adaptabilidade incrível da nossa biologia, a gente ganha uma carta na manga: usar as próprias regras do cérebro a favor da cura. Tem um relógio biológico muito importante a ser considerado aqui. O córtex pré-frontal, que é basicamente o freio de mão dos nossos impulsos perigosos, demora um pouco para amadurecer totalmente. Isso cria uma enorme janela de risco ali na adolescência, quando o sistema de recompensa já está superativo a 1000 por hora. É por isso que a neurociência mostra pacientes mais jovens tendo reações cerebrais muito mais fortes a qualquer estímulo de vício. Então, a grande sacada de tudo isso é a seguinte: se o vício é, no fundo, uma doença crônica da arquitetura do cérebro que foi moldada pelo ambiente, a recuperação de verdade passa por tratar essa neurobiologia por trás de tudo. Isso quer dizer focar em intervenções que possam até mesmo mirar em sistemas moleculares, como o do BDNF, criar estratégias precoces para lidar com o trauma e, claro, usar a neuroplasticidade para reconstruir ativamente aqueles comportamentos guiados por objetivos. É reconstruir o cérebro, de verdade. E para fechar, eu deixo essa provocação no ar. Como a gente pode agir logo na infância para impedir essa epidemia global de vícios antes mesmo dela começar? Se a rede elétrica do nosso cérebro é esculpida lá nos nossos anos de formação, focar todas as nossas energias em proteger essa plasticidade desde cedo talvez seja a grande chave mestra. Impedir o sequestro dos impulsos humanos antes mesmo do primeiro deslize se torna, sem dúvida nenhuma, a estratégia mais poderosa que a gente tem em mãos.